Eu passei essa semana toda. Pensa numa semana que eu meditei sobre um assunto. Meditei assim, de vez em quando eu lembro dele, e aí intento, fiquei assim com Deus, falei, Senhor, esse é o assunto dessa semana, domingo. Se eu estiver lá para ministrar, se assim for a tua vontade, né? Porque a gente não sabe se amanhã vamos estar aqui, não é assim? Né? A gente não sabe se amanhã está vivo. Então tem que ser se o Senhor assim permitir, né? Eu vou tentar falar sobre esse assunto. Porém, é tentar mesmo, porque até pensei em estudar. As coisas, quando surgem antes, elas me complicam. Porque a gente tenta estudar, fazer um esboço, eu não sei fazer esse negócio. Aí não vai de jeito nenhum, e aí vai do jeito que está. Beleza? Beleza pura? Abre tua Bíblia aí, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 em diante. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. Havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram para o Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, agora, porém, notifica aos homens de todos, que todos, em toda parte, se arrependam. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos.
Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso te ouviremos outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava o Dionísio, o Areopagita e uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Ponto. Quem conhecia essa história? Quem não conhecia? Essa é uma história muito interessante. Essa história me veio à mente falando sobre nós. E lendo o texto da história de Paulo em Atenas, me fez acreditar que nós vivemos hoje bem parecidos, ou tal qual viviam os atenienses. É engraçado, Salomão declarou em Eclesiastes que não existe nada novo debaixo dos céus. Nada novo. Ele disse que o que é um dia já foi. O que é um dia já foi. Já aconteceu um dia. E é assim mesmo, né? A gente olha aí, se você for parar para perceber, você consegue ver em tudo. Você olha a moda, quem gosta aí de ver a moda, a gente vê que moda vai e moda vem, né? Moda vai e moda vem. Às vezes, a gente olha para os jovens que estão achando que estão tudo na moda, eles não sabem que lá nos anos 60 também era moda. A moda de hoje. É uma moda que veio, porque não existe nada novo debaixo dos céus. Nada é novo. Mas existe muitas distrações, existe muitos desfoques, existe muita condução do homem. As coisas mudam a sua forma, mas não mudam na sua essência. E aí, o povo de Atenas era um povo que Paulo ficou incomodado com a idolatria deles. E era um povo que tinha uma característica. Era um povo que cultuava vários ídolos. Eles viviam também de novidades. Diz que eles viviam de contar as últimas notícias. Aquilo que estava acontecendo. Eles gostavam e se divertiam ou gastavam o seu tempo falando das coisas de notícias. Vê se não parece hoje. As informações que a gente tem hoje é igual às informações de Atenas. Todo mundo fala de alguma notícia que viu, não é isso? Todo dia a gente tem algo novo no Facebook, tem algo novo na internet, tem uma notícia nova de algum lugar. A gente hoje sabe online, full time e mais alguma coisa time. Hein? Real time, on time, online, full time, isso aí. Esse negócio todo aí do inglês que eu não sei falar não, mas é exatamente assim. A gente sabe o que está acontecendo hoje. Aconteceu na Alemanha, tu já sabe. No Japão, tu já sabe. O coreano lá falou que vai soltar uma bomba nos Estados Unidos, a gente já sabe. O que o Trump respondeu, a gente também já sabe, está lá no Twitter. É Trump, como é que é? É esse negócio, esse cara aí. A gente já sabe o que está acontecendo. A impressão que eu tenho é que hoje a gente coloca os atenienses debaixo do chinelo. Se eles olhassem para a nossa geração, tivesse como mensurar o que iria acontecer na frente, eles iam ficar de boca aberta, de queixo caído. Eles iam falar: gente, essa turma aí vai ser muito mais evoluído do que nós. Porque eles sabiam das notícias quando um falava para o outro, lá no aerópago, lá no meio da rua. A gente não, sabem tudo que é lugar. Vivemos da mesma forma que eles. Existiam duas filosofias lá, dos epicureus e dos estoicos. Eu fui ler eu estava lendo aqui com o Luciano e perguntei: Luciano, o que quer dizer isso? Vamos procurar, porque o tio Google ensina tudo, para a gente poder saber. Né, o que é? Eram duas filosofias da época, e uma filosofia ela era totalmente hedonista. Ela tinha por base que tudo tinha que ser feito para o teu prazer, para a tua satisfação, para que você não tivesse dor. Pare de sofrer.
Você não precisa sofrer. Entendeu? Era isso. Tudo que eles buscavam nessa filosofia era o hedonismo. Era a busca pela satisfação e pelo prazer. Vocês já ouviram falar isso na época de hoje, no mundo de hoje? Sim ou não? É ou não é? Mas estava escrito, Paulo escreve aqui, tem 2000 anos esse negócio, mais de 2000 anos. Nada é novo debaixo dos céus. A outra linha filosófica, ela cria no karma, ela cria no fatalismo, naquela coisa que tudo acontece porque é a vontade de Deus. Se aconteceu é porque Deus queria que fosse dessa forma. Se aconteceu é porque estava escrito nos céus, nas estrelas, igual a TT Espíndola falava na minha época. É o fatalismo, é a turma do karma. A gente acha que só quem acredita no karma são os espíritas, mas isso não é verdade. Eu conheço um monte de crente que acredita nisso. Eu conheço crente que peca, e aí no final do pecado, Deus dá um livramento, porque Deus é bom, é bondoso. Aí ele fala que ele tinha que passar por aquilo, por aquele pecado, como se o pecado dele fosse a vontade de Deus. É alguém que acredita nesse fatalismo onde Deus está aprovando tudo que nós fazemos e nós não podemos fazer nada diferente daquilo que já está previsto e escrito para nossas vidas. Encontramos também um monte de crente que vive nesse triunfalismo, nesse hedonismo, nessa busca de tudo tem que ser para minha satisfação e para o meu prazer. São duas linhas filosóficas que não existem só na época do Areópago, onde Paulo chegou em Atenas. Ela persiste até hoje. E aí eu me imaginei falando sobre esse assunto, me imaginei como Paulo entrando no Areópago e falando para aquelas pessoas, olha, eu bem vejo, eu queria elogiar vocês, porque em tudo vocês são muito religiosos. Vocês, de fato, são dedicados naquilo que vocês acreditam. Vocês são dedicados naquilo que vocês fazem. Vocês querem tanto agradar que vocês agradam até um Deus desconhecido. Aí Paulo pega esse gancho. Paulo entra num gancho para poder ter voz na credibilidade que aquele povo dava. Paulo que teve voz. Por quê? Porque ele falou em nome de um Deus que eles queriam cultuar, embora não conhecessem. Eles sabiam que havia um outro Deus. E aí Paulo entrou para ter essa voz. Eu queria ter uma voz diferente da de Paulo hoje. Porque Paulo precisava falar de um Deus de fato desconhecido, mas ele estava falando do Deus que criou os céus, a terra, que criou todas as coisas. Ele estava anunciando, diferente de nós, ele estava anunciando a vida, o Deus soberano, Pai, Criador, e o seu Filho, ao qual ele constituiu todas as coisas, ao qual ele acreditou, ao qual ele deu todo o crédito, deu toda a autoridade. E aí, quando ele fala da ressurreição, é a hora que o Sinédrio divide lá, eles querem ouvir depois, porque era uma coisa muito nova para eles, mas o Espírito Santo abriu os olhos de alguns naquela hora, abriu os olhos de Damares e de Dionísio, esses nomes bons da Bíblia. E aí a minha oração na manhã desse dia é que o Senhor encontre hoje aqui algumas Damares e alguns Dionísios, para que o Espírito Santo possa abrir os olhos, possa trazer revelação. Embora Paulo não tivesse explicado sobre a ressurreição, sobre o senhorio de Jesus, sobre quem Jesus era, mas o Espírito Santo ele tem esse poder de fazer isso. Amém? Ele tem esse poder.
E eu fiquei pensando em alguns deuses que nós idolatramos. Nós idolatramos. Embora, para nós, são deuses desconhecidos. Porque não conhecemos, mas cultuamos. Não conhecemos por falta de ser revelados, ter revelação. Mas existe um culto. E eu poderia explicar isso de maneira muito simples. Muito simples. Eu posso dar alguns exemplos para vocês. A gente pastoreia e conversa com várias pessoas. Eu não sei qual é o anseio do teu coração, porque cada pessoa que a gente conversa tem um anseio e uma busca diferente. Mas tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que é o objeto da nossa satisfação, ele se interpõe a Deus. Ele assume o lugar de Deus. Ele se torna objeto do nosso culto. Então, vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, alguém que quer ser famoso. Nosso tempo tem alguém que quer ser famoso? Tem. Tem gente gastando tempo, dinheiro atrás da fama no Facebook, no YouTube, porque estão ganhando dinheiro no YouTube, aí querem ser famosos. Tem gente atrás da fama nos púlpitos, pregando, porque se você prega bonito, você fica conhecido, fica famoso. Tem gente atrás da fama. Tem gente atrás da fama no meio de um pequeno grupo, porque a gente quer se destacar no pequeno grupo. A gente quer ser o diferente no pequeno grupo. Se você for olhar o que te faz querer ser diferente, querer ser visto, querer ser destacado, você vai descobrir que você idolatra a você mesmo. Você tem uma idolatria do eu. Mas você consegue ver o eu como um Deus? Não consegue. Mas o eu pode ser idolatrado. O eu pode ser muito bem venerado. Porque, segundo a filosofia de Atenas, daqueles que viviam no hedonismo, tudo tinha que correr, ou tudo se move para a minha satisfação. Então, aquilo que te faz sofrer hoje, aquilo que te faz sofrer, o alvo do teu sofrimento, pode ser o teu objeto de culto. Pode ser você que não pode sofrer, ou pode ser aquilo que você não pode ter. Também pode ser o teu objeto de culto. Não é assim? Tem gente que não pode ter filhos. Quem não pode ter filhos, acha que só vai ser feliz o dia que tiver um filho. É fácil. Frequenta as rodas de oração. E nas rodas de oração, a gente encontra um monte de gente triste, porque não pôde ter filho. Há pessoas que necessitam e buscam casar, um casamento, homens e mulheres. Você já imaginou o que um cristão, não estou falando de alguém de fora, eu estou falando aos meus atenienses. Você já imaginou o que um cristão é capaz de fazer para alcançar o seu objetivo de querer casar ou ter alguém? Você já imaginou quanta gente acredita que é um par de sapato, que nasceu, ele é um pé e o outro pé está por aí? E eu vou achar esse outro pé de qualquer forma, porque eu não sou completo. Eu só sou completo quando eu achar o meu pé, o outro pé do sapato, porque Deus faz em par, entendeu? Mas aí, se o teu pai foi abortado, se morreu assaltado no Rio de Janeiro, ou se era polícia e morreu no confronto com bandido,
Ou se teve uma doença, babou para você, porque esse outro pé não tem por aí. Não dá para casar. Então, se você não foi fabricado com um par, é porque Deus sabe que você não vai ser completo se você tiver alguém. Ele sabe que você vai ser completo se você tiver ele. Entende o que eu falo? Mas essa necessidade do casar não vira uma idolatria? Vira ou não vira? Eu conheço pessoas, eu estava falando isso com uma jovem essa semana, e pensei num texto de Apocalipse que diz que vai subir aos céus uma classe de pessoas diferenciadas, de homens que não se contaminaram com mulher. Eles têm um nível diferente para assistir diante do trono. São alguns eunucos que tem sobre a terra. E aí eu fiquei pensando, é possível que maior parte da vida de um homem desse fosse viver uma vida insatisfeita porque não conseguiu arrumar uma mulher? Ou porque não casou? Ele nem valorizou aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Porque o que traz o preenchimento na vida de alguém, a alegria, a satisfação, é encontrar o Senhor. Entende o que eu falo? Sim ou não? Trabalho, dinheiro. Isso é um outro mal que assola o nosso tempo. O dinheiro também assola, porque a gente olha os mais favorecidos e os menos favorecidos, financeiramente. E se nós acreditarmos que a bênção da vida é o valor financeiro que você tem na tua conta, o dinheiro se torna um ídolo, e ele é um ídolo. Jesus já falou isso. Jesus falou que nós não podemos servir a dois senhores, a ele e a Mamon. Por quê? Porque Mamon é um deus, é o deus da riqueza. E aí, quantos atenienses da nossa época de hoje vivem atrás da riqueza, idolatrando esse Deus? Cultuando a ele, fazendo tudo que pode por ele, vivendo insatisfeito quando não o tem, ou vivendo insatisfeito com o que já tem porque é pouco. Ainda não é o satisfatório, ainda não é o que queria, ainda não é onde eu queria alcançar. E aí é uma busca desenfreada para cada dia ter mais, porque a satisfação vem daí. E aí eu queria te falar como é que você identifica esse Deus teu. Sabe quando é que a gente identifica esse Deus? Não é quando você está correndo atrás dele. É quando ele se cala e você não consegue mais ouvi-lo. É quando ele não te responde mais. É quando você olha para o bolso e está vazio, quando você olha para a conta e não tem, e a tua alegria vai embora. Acabou a alegria. Acabou a minha vida. E aí você descobre que, de fato, o que te fazia viver era aquilo que você tinha. Não era o Deus que você pensa que servia, mas era o Deus desconhecido que você servia sem saber. E a única maneira de Deus nos fazer entender isso é quando Ele tira o nosso objeto de idolatria. E aí, quando o objeto de idolatria sai, aí a gente vê que não tem mais nada. Procura a Deus e não acha. Procura se alegrar diante do Senhor, não pode. Porque o coração está triste. Amém? Marido e mulher. É outro gancho. Porque eu conheço muito homem idólatra e muita mulher idólatra. Você conhece pessoas, ou já se imaginou que tem uma capacidade de quando você é traído no teu relacionamento, você quer trair? Você quer dar o troco. Pecaram contra mim, eu vou pecar também. Quem é teu Deus? A quem você está cultuando? Você cultua você mesmo?
e você cultuava a pessoa que estava do teu lado, o teu cônjuge, porque a tua vida dependia dela. Uma hora que ela saiu, e aí não sei por qual circunstância. Eu estou falando aqui da traição que é talvez o que mais fira, mas podia ser uma morte, uma enfermidade. E aí, se nessa hora acabou o chão, você começa a conhecer um Deus que você cultua há muito tempo sem saber. Porque tudo aquilo que rouba a tua alegria, tudo aquilo que te tira a tua satisfação, tira a tua satisfação com Deus, é algo que você cultuava acima do Senhor. Consegue entender isso? Sim ou não? Não existe nada pior do que nós sabermos que alguma coisa é mais valiosa para nós do que o Senhor que nós servimos. Porque o dia que nós descobrimos isso, nós sabemos que nós temos um Deus que é desconhecido para nós, não conhecemos ainda. E cultuamos alguns deuses desconhecidos que precisamos identificar. Filhos. Pode ser cultuado? Pode. Eu vivo numa geração assim, eu já vi líderes cuidando de casais com filhos quando eles não tinham filho. Aí a palavra é redondinha. O ensino da vara, o ensino da correção, o como tratar, as disciplinas quando o pai não ama o filho, quando não dão atenção. Esse líder ele tem toda a atenção para isso, até que ele tenha um filho. Aí o dia que o filho nasce e começa a crescer, parece... Eu lembro dos amigos de Jó falando para ele assim, a tua palavra era cura para os outros, agora ela não serve para você mesmo. Porque vira um ídolo. Aí você não consegue tratar como a palavra diz que você tem que tratar, como você ensinava, como você cria, que era verdadeiro o ensino, porque agora ele passou a ocupar um lugar de Deus, porque tudo aquilo que tira a autoridade de Deus na tua vida ocupou o lugar dele. Amados, isso é tão assim profundo para que a gente possa entender, não, para que a gente busque entender, que é assim, Deus deu o governo do mundo, da terra, ao homem e à sua mulher. Só tinha eles dois. O dia que algo interessou mais ao homem e à mulher, que foi ter o conhecimento, a mentira que o diabo falou lá, para você ter o conhecimento, vai ser igual a Deus, vai ter o conhecimento do bem e do mal. O dia que ele se interessou por algo maior, ele mudou de governo, ele passou a ser governado pelo diabo. O mundo jaz no maligno. O Deus foi trocado. Consegue entender isso? Tudo aquilo que te rouba a felicidade do Senhor ocupou o lugar dele na tua vida e é objeto de idolatria. Aquilo que você idolatra é aquele que é o teu Deus. É o teu Deus desconhecido que precisa ser liberado. Precisa haver arrependimento. Nós precisamos enxergar. Precisamos. Nós olhamos vida de pessoas, e aí, essa semana também estava conversando com uma história dessa, conversando com um irmão que caiu no pecado. E aí começa a falar do pecado hoje. O problema que aconteceu agora. E aí o bom do discipulado, o bom da vida juntos, é que a gente consegue identificar aonde começou.
E aí eu me reporto a 5 anos atrás na vida de uma pessoa. E falo assim, olha, nessa época aqui, a tua vida já era mais importante do que o Senhor. Nessa época aqui, você já buscava a tua satisfação. Nessa época aqui, você já andava por conveniência. E a gente anda por conveniência no reino. Você quer ver uma coisa? Você tem certeza, quando você perdoa alguém, que esse perdão é por conta de Jesus, porque é o mandamento dele, ou porque é conveniente para você? Porque às vezes a gente perdoa por conveniência. Não é pelo Senhor. Às vezes a gente vive achando que é por amor a alguém, mas é por amor a nós mesmos. Às vezes você vive um relacionamento porque se você não pode ficar sem ele. Entende isso? Eu vi um homem uma vez que foi traído umas 4 ou 5 vezes por uma mulher e ele perdoando, buscando o casamento dele. A gente falava assim, cara, esse irmão está com o coração no Senhor. Até um dia que ele conheceu uma outra mulher e se apaixonou. Aí ele abandonou a família. E a gente sentou para conversar com ele. Filho, o que houve contigo? Aí ele, não, é porque naquele tempo eu gostava muito dela, agora eu não gosto mais. O motivo nunca foi Jesus. O motivo era ele mesmo. Aí a gente começa a encontrar os deuses desconhecidos da nossa vida. Porque quando nós adoramos o Deus de verdade, nada vai nos demover da satisfação que temos nele. Entende isso? Semana passada a gente cantou uma música aqui que dizia que um dia ou uma hora no centro da tua vontade, né? Davi falou isso, mais vale um dia nos teus atos do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Quem conhece os atos, quem conhece o Senhor, quem adora somente ao Senhor, não se permite adorar ninguém. Não se permite se mover por outro alguém. Não se permite dar uma resposta má na vida por outra coisa que não seja o Senhor. Porque a satisfação vem do Senhor. Entende? Aquele que encontra o Senhor, encontra tudo na vida. Encontra tudo. Eu ontem li um texto de Isaías. Isaías 54. E eu fiquei impressionado com esse texto. Canta alegremente, ó, estéreo, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Por quê? Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o... Pensa que coisa difícil para a sua época era um judeu, um hebreu, ler isso. Porque ser estéril era motivo de vergonha. Ser solitária também, na sua época era, porque a mulher só tinha uma função na época. Era casar e ter filho, servir ao homem. E era servir mesmo. Era servidão. Era chamar o homem de senhor, porque a mulher não tinha voz. Por isso o homem poderia ter quantas quisesse. E aí ouve Deus falando assim, canta alegremente, ó. Ou Deus é louco, ou nós somos loucos. Ele fala, canta alegremente, ó estéreo, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o... Ele estava falando de hoje.
Ele estava falando para um povo na época que a satisfação estava nas coisas, porque estavam longe de Deus, porque havia um sacerdote que tinha que falar com Deus para falar com eles, tinha que haver matança de animais para poder perdoar o pecado de alguém, tinha que ser uma vez por ano. O homem não tinha contato nenhum com Deus, e Deus está falando em uma geração que um dia a satisfação iria ser maior do que tudo aquilo que faltava. Ele está falando, você está estéril, canta alegremente, exulta de alegria. Você que é solitária, se alegra. Por quê? Porque mais vão ser os teus filhos do que o da mulher casada. Você tem utilidade para mim. Você tem utilidade para mim. Alarga o espaço da tua tenda. Estende o todo da tua habitação. E não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Aumenta a tua estrutura, a tua casa. Aumenta a tua área de ação. Por quê? Porque transbordará para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações. E fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Por quê? Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Onde está a satisfação? Da onde vem toda a força? Da onde vem a alegria? Da onde vem o motivo para exaltar, para louvar, para adorar? Fala, vem do Senhor. Vem do Senhor. As nossas fontes estão nele. Se ele não é a tua alegria, você está adorando Deus errado. Se alguma coisa está roubando a tua alegria, esse ladrão está sendo o teu Deus, desconhecido para você, mas está sendo o teu Deus, porque ele está ocupando o lugar que Deus tinha que estar lá para ser adorado. Consegue entender o que eu falo? Ele ocupa um espaço que ele não poderia ocupar. Abacuque faz uma oração. Vamos achar Abacuque. Abacuque faz uma oração assim, 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Tem até uma música que fala, o Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como da corça. O Senhor, o soberano, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar. Ele me faz andar
Ele me faz andar em lugares altos. O Senhor é a minha força. Ele me faz andar, Ele faz os meus pés como da corça e me faz andar em lugares altos. Presta atenção. Aonde você tem andado? Em lugares altos? Teus pés têm sido como da corça? Tem pulado sobre os montes em busca das águas da vida? Ou você tem andado em lugares baixos? Porque isso faz toda a diferença para você descobrir a qual Deus você adora. Porque se o Deus que você adora é o Deus que Paulo falou aos aeropagitas, aos atenienses, se o teu Deus for esse, você não vai estar andando em lugares baixos. O teu coração não vai estar entristecido. Você não vai sentir falta de nada, você vai estar falando igual a Davi: se o Senhor for o meu pastor, de nada terei falta. Nada. Posso andar até pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum. Agora, se ele não for o teu objeto de culto, se de fato não é o Deus que você adora, o teu coração vai estar de fato entristecido. Vai existir de fato uma carência dentro de você, que está faltando alguma coisa. E se te falta alguma coisa aí dentro, eu queria te falar que a única coisa que falta é o Senhor. Porque nós falamos isso quando evangelizamos. Nós falamos assim: um homem tem um vazio do tamanho de Deus dentro dele. É um vazio enorme. Recebe Jesus. Deixa ele entrar no teu coração, que ele vai preencher esse vazio. Se aí dentro ainda tem um vazio, ainda falta alguma coisa, ele não preencheu. Porque você quer conjugar ele com mais alguma coisa dentro. Você quer adorar dois senhores. E não vai dar para fazer isso, porque ou você vai agradar a um e desagradar o outro. Nós temos que adorar ao único Deus verdadeiro. Amém? Entende o que eu falo? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Que os Dionísios e as Damares se arrependam hoje, tenham revelação hoje. Deixe os seus altares do aerópago e sigam aquele que está falando do Senhor. Siga o Senhor. Coloque os olhos fitos em Jesus, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Amém? Se você está nos lugares baixos, eu queria te falar que você pode sair desse lugar. Você pode vir para os lugares altos. Você pode mudar o curso da tua vida. Porque as duas filosofias,
As duas são mentirosas. O homem não vive para o seu próprio prazer. Por quê, amados? Porque na carne não há satisfação alguma. Não existe. Não tem nada que você dê para a carne que ela se satisfaça. Ela sempre vai querer mais. A carne sempre vai querer mais. A única coisa que satisfaz é o Espírito Santo. É o Senhor em nós. Cristo em vós, esperança da glória. É a esperança do Senhor em nós. A glória é a presença do Senhor. Entende o que eu falo? A outra filosofia que diz que tudo é coisa do acaso, a filosofia que o Zeca Pagodinho abraçou, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ela também é mentirosa. Porque nós não somos frutos do acaso. Amém? Nós podemos mudar a nossa história. Você pode mudar a tua história. Você pode ter uma decisão de adorar unicamente ao Senhor. E deixar com que Ele sim escreva a tua história. Porque Ele tem uma história linda para escrever em nossas vidas. Mas nós precisamos estar no altar dEle, adorando a Ele. Compreende isso? Não somos frutos do acaso. As experiências dos outros não servem para nós. O que serve para a gente é a palavra do Senhor. Porque Ele faz diferente. Entende? Ele faz diferente com cada um. Porque nenhum de nós é igual aos outros. Entrega ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega o teu coração totalmente a Ele. Vive para adorar o Senhor. Vive para fazer a vontade dEle, porque no centro da vontade dEle tudo se estabelece. Tudo se estabelece. Deixa de viver uma vida, amados, como Sansão viveu. Só descendo. A gente lê a história de Sansão e é só descida. E Sansão desceu para Timiná. E Sansão desceu para as regiões não sei aonde. E Sansão ele está sempre descendo. Deus te chamou para andar altaneiramente. Ele faz isso. Ele é o único que pode te fazer andar em lugares altos. Porque nos lugares altos só se anda se for com Ele. Sozinho não dá. Sozinho você cai e se machuca. Sozinho você não consegue chegar lá. Porque a tua carne e o diabo vai te fazer andar só para baixo. Só descendo. E aí essa decisão a gente pode tomar. Você entende o que eu falo? Sim ou não? Quem quer orar? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Quem quer abandonar seus ídolos hoje? Sua idolatria, o seu objeto de culto. Porque tudo aquilo que está te roubando a tua alegria é um objeto de culto teu. Você está cultuando a isso. Idolatrando. Nós temos a capacidade de idolatrar nossas feridas. Até as feridas a gente idolatra. Você conhece gente assim? Que sofreu uma época da vida, mas isso foi há 30 anos atrás e até hoje continua sofrendo.
até hoje continua falando do que passou, não consegue olhar para frente e viver. A gente idolatra as feridas. A gente idolatra os acontecimentos. Permanece no Senhor, amado. Abandona hoje esse teu objeto de culto aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você quer fazer isso? Você pode fazer aí, onde você está agora. Porque existe uma maneira de fazer isso. O altar, que Paulo falou, ao Deus desconhecido, foi só uma entrada de Paulo para poder falar do Senhor. Porque o altar de Deus é a cruz. É na cruz aonde eu sacrifico a minha vida. Foi na cruz que Jesus sacrificou a dele. E é para lá que eu vou. E é para lá que nós temos que ir. É justamente na cruz, quando olhamos para ela, aquela que Jesus falou, quer vir após mim, toma a tua cruz. A cada dia. É justamente ali que eu sacrifico os meus ídolos. Sacrifico a mim mesmo. É exatamente ali que eu abro mão daquelas coisas que eu acho que eu vou morrer se eu não tiver, ou vou morrer se eu perder. Ou estou morrendo porque perdi. É exatamente na cruz que a gente morre e fala: Senhor, eu abro mão disso tudo. Eu abro mão dessa busca, eu abro mão desse meu hedonismo. Eu abro mão de estar, Senhor, buscando algo que me falta quando eu já te encontrei. Tu és tudo que eu tenho. Você hoje pode entregar de fato. É justamente aqui, nesse lugar, porque aqui você está ouvindo o Senhor falar contigo, que hoje você pode abrir os teus lábios e falar com Ele. Eu não sei o que você vai deixar aqui hoje, mas eu queria que você tivesse certeza, eu quero que você tenha certeza, que o Senhor está aqui hoje só querendo ouvir o teu pronunciar. Você pode falar para Ele hoje: Senhor, eu abro mão. Eu não quero mais me entristecer por isso e nem responder a isso. Eu quero mudar hoje os meus atos, eu quero olhar só para Ti. Eu quero buscar a minha satisfação, porque ela vem de Ti. Tu és aquele que preenche todas as coisas. Tu és aquele, Senhor, de que não me deixa ter falta de nada. Tudo que eu quero está em Ti, Senhor. Tudo que eu preciso está em Ti. Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia. Tu és a fonte de água da vida. Tu és aquele que me comprou por grande preço. Eu pertenço a Ti, Senhor. Ah, Deus. Espírito Santo. Coloca a Tua unção nesse lugar, Senhor, sobre as nossas vidas. E vem quebrar todo jugo. Vem despedaçar todo o peso dos ombros. Nós denunciamos hoje, Senhor. Nós denunciamos hoje esses, Senhor, esses objetos de culto hoje, para que eles caiam hoje, em nome de Jesus.
Nós denunciamos esses falsos deuses que estão sendo cultuados, para que morram hoje em nome de Jesus. Senhor, nós notificamos hoje, Senhor, a cada homem, a cada mulher aqui dentro hoje que se arrependa, porque Tu hás de julgar, Senhor, todos os homens. Tu estabeleceu os tempos. Tu estabeleceu, Senhor, no Kairos o nosso Cronos. Tu estabeleceu todas as coisas, tudo está debaixo do Teu controle. E há um dia estabelecido para o juízo. Há um dia estabelecido, Senhor, ao qual Tu vais julgar todos os idólatras. Que hoje seja dia de arrependimento. Que hoje seja dia da Tua libertação. Hoje seja um dia de olhos abertos. Entrega tudo. Entrega tudo no Teu altar. Quando entramos em lugares onde pessoas se convertem, elas pegam os objetos de culto e nos dão para quebrar, para jogar fora, para tirar da sua vida. Eu estou falando hoje dos objetos de culto que estão dentro do teu coração. Coloca para fora hoje. Quebra hoje. Liberta hoje. Seja transformado hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero te fazer um convite. Eu não ia fazer, não. Mas eu estou convencido que essas filosofias têm que serem quebradas. Elas precisam ser. Elas precisam ser quebradas na nossa vida. Porque se na época que Paulo estava em Atenas, ele já encontrou essa filosofia, e eu olho hoje e vejo ela ainda funcionando, é porque nós precisamos de arrependimento. Jesus faz uma denúncia a uma igreja. Apocalipse 3, ele fala assim à igreja de Éfeso: eis que eu tenho contra ti. Deixaste o teu primeiro amor. Tem muita gente deixando o primeiro amor. Porque o primeiro amor não é aquele que você conheceu primeiro, é aquele que é o primeiro na tua vida. Ele ocupa o primeiro lugar na tua vida. A filosofia fica. A inteligência funciona. Mas ele deixou de ser o centro. O secularismo entra. E nós colocamos Jesus no lugar, nossa vida no outro, nosso trabalho no outro, o que a gente espera no outro, mas ele tem que estar no centro. Tem que ser dele, por meio dele
e para Ele. Porque assim como essas filosofias mentirosas, charlatonas, elas são antigas, a palavra do Senhor, ela nunca vai voltar atrás. Ela permanece para sempre. O chamado é o mesmo. O nosso coração precisa se posicionar. Precisamos mesmo ser despertados. Deus precisa usar de fato profetas para lembrar ao homem de que ele ainda continua sendo o centro. Amém? Se você quer isso, eu queria que você denunciasse isso hoje, que você pode denunciar. Você pode sair do teu lugar, a gente pode orar aqui na frente. Vamos denunciar. Porque Dionísio e Damares, eles foram notados porque eles saíram do meio da multidão e deu para ver. Lucas estava com Paulo, ele escreveu, ele viu. Ele viu que Dionísio e Damares saíram de lá com outros para seguirem Paulo, porque falaram, eu não quero ficar nessa filosofia. Eu vou querer adorar esse Deus verdadeiro aí. Eu vou conhecê-lo, vou andar com ele. E você precisa hoje, de fato, denunciar essa vã filosofia que entrou na tua vida, para que ela caia por terra hoje em nome de Jesus. Você precisa de fato quebrar esse altar hoje. Destruir ele hoje. E deixar o Espírito Santo levar a tua mente cativa ao senhorio de Cristo. Porque nós precisamos de fato, amados, dar um passo para o Senhor. A vida não é um acaso. Nós podemos dar passo para a vitória. Às vezes, céu e inferno estão diante de uma só palavra, de uma decisão, e pode ser os 44 do segundo tempo, como foi os 2 ladrões na cruz. Ali não era o acaso. Ali era a questão de escolha. Um escolheu, o outro não. Um escolheu certo, o outro não quis escolher. Você pode escolher hoje. Amém? Isaías disse que a unção, ela quebra o jugo e despedaça todo o peso dos ombros. Eu quero saber quantos acreditam aqui dentro, são profetas, querem impor as mãos sobre esses amados aqui, com essa palavra. Fale assim, Senhor, coloca a unção nas minhas mãos agora. Coloca um óleo sobre as minhas mãos agora. E vem quebrar todo o jugo. Porque jugo é aquilo que prende. Vem despedaçar todo o peso dos ombros da vida dos meus irmãos aqui. Derrama a tua unção aqui hoje, Senhor. Essa foi a oração. De ver essa unção hoje aqui, Senhor. Esse sinal teu de quebrar jugo, despedaçar peso dos ombros, trazer mentes cativas ao teu senhorio, Senhor. Nós denunciamos hoje aqui, Senhor, esses idólatras, esses hedonistas, esses egoístas. Nós denunciamos aqui, Senhor, nós denunciamos essas faltas que nós achamos que temos e se tornaram nosso Deus, porque tornaram objeto de busca, porque se tornaram motivo de alegria. Nós denunciamos hoje aqui. Nós queremos hoje, Senhor, que a tua unção traga a revelação de que tu és tudo em todos, de que tudo que precisamos está em ti,
de que tudo que necessitamos está em Ti, Senhor. O que nós precisamos é de Ti, Senhor. O que nós precisamos é Te ter. Ah, Senhor, Tu és o centro de todas as coisas. Tu és o maior tesouro que podemos encontrar. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Todas as riquezas, Senhor, estão contidas em Ti. Nós queremos entregar hoje as nossas carências, as nossas frustrações. Queremos dizer que tentamos, Senhor, que esse mal se afastasse de nós. Mas sabemos, Senhor, que não vamos conseguir sozinhos, nós precisamos de Ti. Nos faz ir mais longe, Senhor, nos faz ir mais alto, Senhor. Nos torna mais puros, Senhor. Muda histórias da manhã desse dia. Eu sei que Tu pode mudar vidas aqui hoje. Abre os olhos. Abre os olhos do coração. Seja quebrado todo objeto de idolatria na tua vida. Todo ídolo. Todo ídolo. Todo aquele que ocupou o lugar que é único e exclusivamente do Senhor, caia por terra agora, em nome de Jesus. Seja suprida as tuas carências. Tenha olhos para ver que a solitária, a que não deu à luz, vai ter mais filhos do que a que deu. Tenha olhos para enxergar o espiritual. Tenha olhos para enxergar onde os teus olhos não veem. Espírito Santo, dá visão aos meus irmãos. Faz com que eles vejam o mundo espiritual. Faça com que eles possam enxergar além do natural. Eles precisam ver o sobrenatural. Quebra com a barreira da incredulidade. Quebra a barreira da incredulidade hoje, Senhor. Ah, Senhor, tira o natural hoje, Senhor. Traz o sobrenatural. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Ressuscita mortos hoje aqui. Ressuscita mortos. Ressuscita fé. Ressuscita. Ressuscita, Espírito da ressurreição. Eu te invoco na manhã desse dia. Vem nesse lugar, Espírito Santo. Tu ressuscitou Jesus dos mortos. Ressuscita hoje, meus irmãos. Ressuscita. Traz vida. Traz vida. Vida. Vida de Deus. Vida. Enche a tua vida. Enche de vida. Assume o teu lugar. Assume o teu lugar. Essa entrega, nesse apelo, esses passos que caminharam até aqui, essa fé que tu colocou no coração para dar pequenos passos a vir até aqui, seja notificado diante de ti hoje. Quebra hoje
com toda a cadeia. Arrebenta todas as amarras. Quebra todo o cativeiro. Em nome de Jesus. Traz liberdade. Traz poder sobrenatural. Revelação. Reaviva a tua palavra. Reaviva a tua palavra, Senhor. Reaviva. Senhor, eu quero te pedir, perdoa os pecados. Perdoa os pecados. Perdoa o tempo de descida. Porque só através do teu perdão pode haver uma subida. É por causa da cruz. É por conta do sacrifício de Jesus. Foi por conta da porta aberta, da possibilidade de retorno. Tira as filosofias do coração e da mente. Tira. Senhor, as más conversações que corromperam os bons costumes. Dá sabedoria. Dá sabedoria. Discernimento. Só tu pode fazer isso. Senhor, está escrito na tua palavra que Paulo plantou, Apolo regou, mas foi tu que deu o crescimento. Traz crescimento sobre meus irmãos. Espírito Santo, reaviva a tua obra em nós. Reaviva a tua obra em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja assim. Seja dessa maneira, conforme essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.